E aí, game designer, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje estou aqui com mais uma contribuição para o nosso dicionário do game designer, que é o seguinte, gente. Você já jogou um jogo sandbox? Você já jogou um jogo on Rails? Você sabe o que significa cada uma dessas coisas? Você sabe o que você pode pensar em termos de experiência para pensar no seu projeto, no seu game design? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses temas no nosso dicionário do game designer hoje. E é isso. Redes sociais abaixo estão aqui para você acompanhar e saber das novidades, né? Também tem o nosso site fabricadejogos.net para que você possa acessar e aprender mais comigo game design, tá bom? Então, gente, seguinte, coloquei aqui para vocês na tela alguns jogos onde você pode ter uma visão um pouco aí para a gente discutir um pouco disso, né? Basicamente você tem ali, por exemplo, Super Mario Maker, que basicamente você tem um mundo de possibilidades para você brincar nessa caixa de brinquedo ou nessa caixa de areia. Já vou fazer a brincadeira aí com vocês nesse sentido, para criar fases, para fazer a galera jogar a tua fase, trocar ideias, enfim. Você tem um universo de conjunto de elementos para você poder criar suas fases e criar o seu Super Mario Bros, a sua forma de interagir no Super Mario Bros. Você também tem jogos como Minecraft, onde você tem um mundo inteiro ali para explorar, para criar coisas, para brincar, para fazer combinações, né, para você resolver problemas, enfim, para você estar sobrevivendo zumbis, enfim, uma série de coisas que você pode estabelecer, basicamente usando aí esses elementos também dentro do Minecraft. Agora tem jogos que não, você vai ter uma experiência já mais guiada, vamos dizer assim, né? E aí nesses pontos você pode ter jogos que são super guiados, que são aqueles jogos de tiro que... Era muito comum, eu botei aqui o Resident Evil como exemplo, gente, mas isso é muito comum em jogos de fliperama numa época, que basicamente você tinha os shooting de tiro e que você só atirava, e a câmera ia se movimentando para você ali, mostrando os inimigos, e você só atirar, pá, 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 pá. Eu particularmente adorava esse tipo de jogo, assim. Eu amava, assim, jogar esse tipo de game, assim. Que tem, pá, pá, daí recarregava a arma, pá, 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 pá. Nossa, eu me sentia, né, o cowboy, né? Mas, sabe, essa pegada era interessante, é sempre muito legal. Só que era um jogo bem, né, fechadinho, né? Tu tem que ir seguindo ali a sequência que ele te propõe e aí tu só atira. É isso que tu tem pra fazer, basicamente, né? Mas tem jogos que não. Ainda tem uma característica meio de querer te delinear pra um caminho, mas tu vai seguindo as fases, vai elaborando, tu pode às vezes voltar para pegar absorver um bichinho para ter um novo poder, como no caso do Kirby, por exemplo, que eu adoro. Então aqui no Kirby basicamente você tem as possibilidades emergentes do jogo, que você pode estar absorvendo o inimigo que você quer, trocando os poderes, mas também tem aquela coisa linear que tem que ir passando cada fase e enfrentar o chefão propriamente, né? Então tem muito essa característica. Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, basicamente é para chegar nos termos que a gente quer chegar, e o primeiro deles, claro, são os jogos sandbox. Na verdade, se for trazer assim ao pé da letra, é tipo caixa de areia mesmo, se a gente for pegar, né? Que é aquela coisa que quando você tá lá numa caixinha de areia, ou você tá, às vezes tá numa praia, por exemplo, e aí você brinca lá com a areia, e faz um castelo, e cria um monstro, e brinca com a água, e você cria várias possibilidades, né? Que você estabelece seu objetivo, né? Então, basicamente, brincar de Lego, né? Quase um brincar de Lego, né, gente? Então, e os jogos sandbox são aqueles que oferecem grande nível de liberdade para os jogadores. Ó, é isso aí, é um ponto que eu até grifei ali desse conceito, tá? Isso se traduz na maioria das vezes em gigantes mundos abertos, mas não é um critério obrigatório, porque muita gente acha isso, o sandbox está em mundo aberto. Não, vou trazer um exemplo para vocês aqui, gente, que, por exemplo, é um puzzle. O próprio Super Mario Maker, ele é um mundo aberto? Não, entendeu? Mas é sandbox, entende? Então, é claro que muitos mundos abertos acabam tendo a pegada do sandbox, né, mas não é uma regra, tá? Não é uma regra. O mais importante é, sem dúvida, que o jogador possa criar seu próprio ritmo e estilo de jogo, e ainda assim se divertir. E vai no ritmo dele mesmo, né? Vocês pegam o Zelda, que eu adoro, o Breath of the Wild, gente, nossa, que jogo maravilhoso, gente. É lindo, é lindo, lindo. Mas muito lindo. E assim, ele tem essa característica, né? Você faz o teu ritmo de jogo, né? Realmente, te dá essa liberdade também, né? Claro que tem lá o final definido pra te ir lá enfrentar o Ganon, nananã. Tem a coisa mais na linha, né? Na linha do... Já vou até adiantar, o On Rails, né? Mas ele também te dá essa possibilidade tão grande de criação de estilo sandbox, que fica muito forte, muito marcado dentro dele. Assim também como, por exemplo, The Witcher, né? Você também tem essa característica do The Witcher, né? De missões que você quer seguir. Você tem a possibilidade também de você estar fazendo esse trabalho de característica de sandbox mesmo. Essa liberdade muito forte, né? Apesar também, tem direcionamentos ali também, de estilo on-rails, né? Também que a gente vai falar um pouquinho. E essas coisas, gente, que eu estou discutindo aqui, esses conceitos, tudo isso são partes
que o game designer também vai trabalhar no seu projeto e vai pensar, pô, se o jogo é sandbox, eu vou ter que trabalhar nessa linha. Se o jogo é mais no on-rails, que a gente vai conceituar logo adiante, então tem que trabalhar nessa outra. E eu vou falar aqui nesse vídeo, inclusive, sobre isso. Mas, se você não sabe o que faz um game designer, não sabe o que é princípios de game design, então baixa o meu e-book gratuito, Os Segredos por de Games Viciantes, que está aqui abaixo na descrição, para você aprender de graça e já aprender o correto game design. Não aquilo que o pessoal fala por aí, que é fazer arte, essas coisas aí, não. Aprender o certo de verdade, tá certo? Bora baixar. E aí dentro do sandbox, gente, o que a gente tem o quê? Forte, né? A experimentação, a exploração e a descoberta, né? Isso é muito forte, né? Quantas vezes eu jogando o próprio Zelda que eu citei como exemplo, eu ficava assim, tá, mas e se eu fizer isso aqui? E se lá na parte das comidas eu misturar isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que dá? Né? Quantas vezes eu fiz essa experimentação daí e via, surgiu isso aqui, acontece isso. E se eu tacar fogo aqui, o que acontece? Entendeu? A gente fazia muito isso. Porque a graça do sandbox é isso, é você criar elementos que façam o jogador despertar a curiosidade, despertar a experimentação, né? Essa é uma característica muito, muito típica de um jogo sandbox. Permitir mecânicas que gerem esses elementos e cuidar com o número de possibilidades, né? Por que cuidar com esse número de possibilidades? Porque, pensa comigo, cara, às vezes você pode criar uma possibilidade que gera um bug no teu jogo, que tu não previa que o jogador poderia fazer aquilo. Ou aquela possibilidade fez o jogo ganhar uma trapaça, um cheat, basicamente. Então tem que cuidar. Então, você tem que ter controle sobre essas possibilidades, sobre o que é possível fazer, essa árvore de possibilidades que são dadas ao jogador, porque às vezes você pode também desbalancear o teu jogo. Então tem que cuidar nesse sentido. Muita liberdade também traz grandes responsabilidades, né? Não é verdade? E aí, gente, nessa questão também a gente entra no outro conceito, que é o on-rails. O on-rails, na verdade, ele é muito o oposto, né, do sandbox, se a gente for pegar, né? E aí eu trago um conceito aí pra vocês que fala um pouquinho assim, ó, que os jogos on-rail, basicamente, eles têm um comportamento muito parecido com um trem, né? Então, assim, enquanto algumas vezes o jogador ele pode escolher que caminho que ele vai tomar, muitas vezes ele não pode desviar desse caminho, né? Basicamente escolhido, né? É isso que ele tá querendo dizer aqui, né? Então, aí é verdade mesmo, você escolhe um caminho. Vou pra cá. Então, quer dizer, depois que escolheu, não tem mais uma volta, né? Você basicamente vai seguindo o trilho do trem, né? Essa é a ideia do on-rails, né? Sobre os trilhos, né, do trem, né? É meio uma analogia nesse sentido mesmo, tá, gente? O on-rails, tá? É sobre os trilhos do trem, né? E algumas vezes os on-rails games, eles chegam até o ponto de decidir quando é que o jogador se movimenta, inclusive, né? Quando que o jogador vai se movimentar, inclusive. Então, quer dizer, às vezes tem esse ponto também, né? De ter um controle tão forte. Esse jogo do Resident Evil que eu falei pra vocês de tiro, onde você só vê a câmera se movendo e os tiros, e se você só atira, ele faz um controle total de você. Ele é totalmente on-rails, né? Quando você vai, por exemplo, num parque de diversões, né, você tem essa característica também, por exemplo, num trenzinho, numa montanha-russa, porque tu vai seguir aquele caminho ali. E é isso aí, não tem muito, né? Vai ser sempre a mesma coisa, né? Quem já foi naqueles brinquedos, né, tipo de parque, até quem já foi, não sei se vocês já foram, mas porque aqui pra gente no Sul é comum, o Beto Carreiro, né, por exemplo, né? É muito comum, porque é pertinho, né? Eu sou de Santa Catarina. Então, quer dizer, lá tem o trem fantasma, e todo o trem fantasma é sempre a mesma coisa, porque a gente segue o trilho, né? E jogos on-rails são muito essa linha, você vai seguindo a ordem, né? Às vezes até te apresenta escolha, mas uma vez tomada, realmente você vai seguir aquele caminho e acabou, né? É o caso do Mega Man, por exemplo. Mega Man, né? Eu peguei o Mega Man 11 aí, que eu tô fechando, né? O Mega Man 11, que eu tô super fechando aí. Falando do Dr. Willy já. Mas basicamente, você tem os caminhos, né, possíveis, ali de escolher o robô que tu quer enfrentar, o Robot Master. Mas, uma vez que tomou aquele caminho, vai, fecha até o boss, né? Até o final do chefão. E é isso aí. Depois, quando chega no Dr. Willy mesmo, é tudo sequencial, né? Tudo on-rails, né? Então essa é muito a linha aí do on-rails, tá? Os jogos on-rails, gente, você pode ter mais de um caminho, tá? Mas sempre aquela coisa da trilha do trem mesmo. Você pode obrigar o movimento do jogador ou não, tá? Depende muito de cada jogo, né? Você vai fazer isso. O foco está nas ações mais direcionadas pelo jogo e não pelo jogador. Então tem menos liberdade, tá? Vai dar menos liberdade para você. E só que ele ajuda muito porque, assim, ó, o que você vai ter que pensar em termos de game design? Você vai ter que organizar essa experiência, né? Você vai ter que criar surpresa também, porque como é a mesma coisa, você tem que sempre manter ele em picos de altos e baixos, narrativamente falando, pode ser, ou pode ser pela mecânica que você está explorando, porque senão vai tornando desinteressante a experiência, né? Porque no sandbox depende do jogador total, ele criar, explorar e tal. Agora no on-rails depende totalmente do sistema de jogo e do que o game designer pensou como experiência, né? Então esses altos e baixos, né? Dá esse pico de, tem uma crise, depois tem um ponto bom. Então isso aí tudo é crucial para ajudar
a ter uma experiência melhor. E aí você fica no dilema, né? Inclusive tem até um livro, eu esqueci o nome, que ele trata muito essa questão, né? Ah, eu escolho on Rails ou eu escolho basicamente o sandbox, né? E na verdade a gente tem que pensar sempre qual que vai ser a melhor escolha para o nosso projeto. Primeira coisa que eu penso sempre, gente, é qual o gênero do jogo que tu está trabalhando. Ele é classicamente sandbox, ele é classicamente um on Rails, né? Porque como é que esse gênero trabalha? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa meio... Um jogo que é bem assim conhecido, por exemplo, de shooting. Eu quero fazer, daí ele é on Rails total. Ok, mas esse jogo, a galera compra essa ideia, ou essa ideia já ficou lá no passado, por exemplo. Então tem que se pensar muito nisso, porque senão às vezes pode afastar o teu público do que tu quer, né? Então tem que levar isso em conta bastante também, né? Como é que esses jogos vão trabalhar, esses elementos, quem são esses jogadores, né? Se atende aos vários perfis de jogadores. Então, por exemplo, tu pega lá a avaliação de Umberto da vida, por exemplo, você tem lá os conquistadores, você tem os exploradores, você tem os predadores, você tem os socializadores. Atinge todos os perfis de jogadores de forma que você beneficia, por exemplo, no sandbox, né, gente? Que é um jogo que vai depender muito do jogador. Então sabe se o cara vai ser mais de socializar, sabe se vai ser o cara mais de explorar, sabe se vai ser o cara mais de competição, né, de agressiva, então sabe se vai ser mais um explorador. Então tem que ter elementos que satisfaçam cada um desses perfis de jogadores também, dentro do processo, né? Qual o foco do teu jogo também? O que ele tem de principal como elemento que vai direcionar o desenvolvimento? Lembra que teve um vídeo do Fábrica que eu falei bastante sobre os pilares do game, né? Inclusive a thumb dele tem os pilares lá, inclusive, né, desenhados. Porque essa é a ideia. Qual a principal experiência que eu quero trazer para o meu jogo? Por exemplo, vamos supor que a minha principal experiência seja crafting, né? Que é construção, essa coisa toda. Então quer dizer, um sandbox talvez seria um modelo interessante para se abordar, né? Só que, às vezes, num jogo também mais on Rails, eu consigo trazer essa experiência de forma emergente, mas sei lá, dentro da narrativa e das fases eu faço sequencial, né? Então, quer dizer, veja que o foco do jogo vai direcionar muito o que tu quer também trazer como principal teu game como experiência, né? E aí a escolha de on Rails ou de sandbox vai trazer também esse pacote para te pensar aí. O que eu vou ter que adicionar, dada a escolha também, né? Porque sandbox, como eu falei, tem certas exigências. On Rails tem outras exigências também. Então o que eu vou trazer de elementos para estar no jogo, na experiência de game, no meu level design e tudo isso aí. E claro, eu tenho tempo e orçamento para isso, gente, porque olha só, de sandbox dá mais liberdade pro jogador. Só que dependendo da liberdade que tu cria, meu amigo, dá muito mais trabalho para desenvolver e muito mais tempo de desenvolvimento também. Fato é que um jogo fechadinho, sequencialzinho, gente, é muito mais simples, né? É muito mais fácil de fazer, entende? Então tem que se pesar na balança aí também o orçamento que você tem, o tempo que você tem disponível. Aqui para fechar, pessoal, trago alguns exemplos para vocês, né? Então tem aqui o Contraption Maker, que na verdade o Contraption Maker ele é uma versão melhorada atual do The Incredible Machine, que era um jogo das antigas do computador, que você montava vários quebra-cabeças, puzzles para fazer. É aquele típico, você acende a vela para queimar a corda daí bate no balão, o balão voa, e aí bate no ratinho que está se movimentando, que move uma esteira, da esteira cai a caixa, e da caixa cai lá e faz não sei o que, sabe? Aquela coisa de combinar elementos. Então ele tem muito essa característica de você brincar com isso, e ele é um puzzle sandbox, tá? Bem interessante. E tem também Star Fox, né? O Star Fox 64, gente, que é um jogo que eu acho fantástico, maravilhoso, que jogo lindo. Você tem também essa característica também de você ter... Ele é on Rails, mas você tem, né, momentos que você vai decidir que se vai salvar o Sleep, se vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí você tem os caminhos que você vai destinando nos planetas. Mas no final, sempre acaba chegando lá no chefão final, lá, né? Basicamente. Então, quer dizer, você tem possibilidades, mas tem um trilho bem definido, inclusive na própria fase, como também de trilhos, né? Inclusive no próprio mundo, os mundos dos planetas, né, que tu vai visitando também. Então, bem interessante, trago aqui para vocês como exemplos. E convido você aí a deixar nos comentários também se você sabe outros exemplos de jogos que são on Rails, ou que são sandbox, ou se você já construiu jogos com essa experiência. Você pode contar e compartilhar também aqui nos comentários pra gente, que ajuda bastante a trocar essa ideia. Sempre muito legal dessas ideias trocarem com vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, gente. Curta, compartilha, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E nos vemos no próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Tá certo? Tchau pra vocês então. E até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica. Valeu, abraço!